Olá, boa tarde pessoal, Charley, enfermeiro, aqui com vocês novamente, para falar um pouquinho sobre as consequências do Covid, né, de forma crônica na nossa vida, né. Muitas pessoas adquiriram Covid e a partir do Covid começaram a ter alguns sintomas, né, algumas sintomatologias que não tinham antes, né. E isso pode ser explicado através da infecção do Covid-19. Esse processo, né, já tem um nome, é o nome de uma síndrome chamada síndrome pós-Covid, ou, se preferir, síndrome de Spike, né, que é a proteína viral. Tá? Ah, quais seriam os sinais, Charlie? Como é que eu posso entender, né, que eu tenho a síndrome pós-Covid ou síndrome de Spike? Um dos sinais é fadiga, né? Você antes do Covid não tinha e você começa a apresentar fadiga, né? Aquele cansaço sem explicação. Fadiga muscular, mental, falta de vontade de trabalhar, de estudar, um desânimo geral, fadiga. Queda de cabelo também pode ser um dos sintomas, né? Sabendo que queda de cabelo também pode ser por outras causas, mas pode ser amplificada pelo síndrome pós-Covid. Cansaço extremo, né? Você fica extremamente cansado, sem nenhuma explicação lógica para isso, nenhum esforço físico e mental para isso. A dificuldade em lembrar palavras, né? Também, muita gente ficou com essa dificuldade de lembrar algumas coisas, né? Lembra, mas com uma certa demora, né? Também dificuldade de nomear coisas, né? De lembrar nomes, né? Então é muito comum nessa situação. E além de apresentar também dores no corpo, né? A pessoa começa a apresentar dor no corpo, várias dores anormais, que você não sentia antes, também pode ser um sinal. Esses sinais conjugados, você pode desconfiar que você está tendo a síndrome do pós-Covid. Dores articulares, né? Dores nas articulações. Se você não tem artrite, não tem né, reumatismo, não tem fibromialgia, você pode desconfiar que você tem uma síndrome pós-Covid. Outro sinal seria o intestino desregulado, né? Você tinha um intestino normal, que funcionava como um reloginho normal, e de repente você perde o controle, né? Não tem mais hora, nem, quer dizer, fugiu daquela sua normalidade, né? Tá estranho, pode ser também uma síndrome pós-Covid. Zumbido no ouvido, né? Que muitas vezes está ligado à questão da idade, né? Algum trauma, mas se não tiver nada disso, se foi após, né, o contágio pelo Covid, também pode ser um sinal dessa síndrome de Spike. E uma situação também que acontece é você ficar com a barriga distendida, ou abaulada ou inchada após se alimentar, né? Também está relacionado à síndrome do pós-Covid ou síndrome do Spike, né? Se você tem esse conjunto de sinais e sintomas, você deve procurar o médico, né, de preferência o médico que tenha conhecimento e trate sobre a síndrome de Spike e a síndrome do pós-Covid. Já tem profissionais de saúde se especializando nessa área. Tá? Ela se torna sinais crônicos, quer dizer, de longa duração, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? O Covid ele ele chegou no Brasil no final de 2019, nós estamos em 2024. Né? Tem pessoas que teve Covid em 2019, 2020 e ainda tem esses sinais e sintomas, quer dizer, está bem prolongado. Até quando vai ser prolongado? O tempo nos dirá, né? Porque ainda é algo novo para a ciência, mas se você tem esses sintomas, procure uma assistência em saúde, tá? Fica aqui a dica de mais uma dica de saúde do seu enfermeiro Charlie da Silva.